Oi, pessoal! Vamos falar sobre o quanto a geração Z é inovadora e preocupada com a nossa saúde, mesmo com aquele docinho inocente pós-refeição? Pois bem, duas empreendedoras, sócias, Marcela e Caroline, resolveram abrir uma empresa de doces saudáveis, sem açúcar, sem glúten e sem lactose. Os produtos incluem bombom de morango, doce de leite, cookies, alfajores e mais. Eu fiquei até com água na boca. Vamos conferir. No mundo do empreendedorismo, muitas vezes uma ideia de negócios brilhante surge de uma dificuldade pessoal do futuro empresário. Foi o caso da Carol, que transformou uma série de restrições alimentares que enfrentava desde criança em uma marca de sucesso e com propósito. Eu decidi fazer ovos de Páscoa saudáveis, sem açúcar, sem lactose, sem glúten, por ter restrição alimentar. Então, como eu tenho hiperinsulinemia e intolerância à lactose, no caso não posso consumir nem açúcar nem lactose, porque a hiperinsulinemia é um tipo de resistência à insulina, como se fosse uma pré-diabetes. Então, toda vez que eu consumia algo com alto índice glicêmico, acabava fazendo um pico de insulina, consequentemente fazia uma hipoglicemia e eu desmaiava. Então, não valia a pena comer doce. E a intolerância à lactose não deixa a gente comer nada que contenha lactose, né? Leite zero lactose pode. Então, eu vivia passando mal ou passando vontade. E aí, na Páscoa de 2018, eu decidi que ia fazer ovos de Páscoa para que eu pudesse comer, porque todo mundo ganhava, tipo assim, ovos de colher, maravilhosos e tal, e eu ganhava ou ovo de alfarroba ou alface. E aí era muito difícil mesmo a Páscoa, porque uma coisa é tu não comer porque tu não quer, outra coisa é tu não comer porque tu não pode ou comer e passar mal. E era muito difícil de achar doces que fossem saudáveis. Ou eram feitos com adoçantes artificiais, e daí tem muito mais malefício para a saúde do que o açúcar. Hoje já tem muitas pesquisas, né, que mostram isso. Ou eram feitos, por exemplo, com farinha branca, mesmo que sem glúten, farinha de arroz branco, ou fécula, amido, e acabava tendo alto índice glicêmico, eu também não podia consumir. E aí na Páscoa de 2018, então, eu comecei, fiz alguns para vender, e eu vendi muito mais do que eu esperava. Eu esperava que eu fosse vender, sei lá, uns 30 ovos e eu vendi mais de 200. Em 2021, em fevereiro, a gente abriu a nossa primeira loja física, já faz 4 anos. Lá em Santa Maria, E aí o tempo foi passando, em 2023 eu abri mais um quiosque, então hoje a gente tem 2 operações lá de cafeteria, ambos são cafeterias, com tudo sem açúcar, sem lactose, sem glúten. O sucesso inesperado dos ovos de Páscoa abriu os olhos da empreendedora para um mercado muito promissor. O segmento de alimentação saudável já fatura mais de 100 bilhões de reais por ano, com a expectativa de um aumento de 27% até o fim de 2025. Para pegar uma fatia recheada desse mercado, as empresárias tiveram que se preparar tanto na área nutricional quanto na estrutural da empresa. A Marcela é formada em administração, né? Eu lá em Santa Maria, eu acabo tendo vários suportes, então eu tenho financeiro, eu tenho RH, mas eu acho que a gente focou em estruturar melhor todos os processos. Ainda tem muita coisa para estruturar, mas foi basicamente isso, assim, documentar e estruturar os processos para que tivesse tudo documentado por escrito, porque são muitas pontas, né? Então, além da produção, vai desde a produção do produto até o atendimento do cliente, porque por ser restritivo, né, sem açúcar, sem lactose, sem glúten, ao mesmo tempo que a gente atende muitas pessoas normais que só querem uma vida saudável, a gente, que é o caso da Marcela, a gente atende muitas pessoas com restrição. Então, pessoas que têm alergia à proteína do leite, celíacos, tudo isso tu não pode vender qualquer doce, sabe? E muitas vezes a pessoa vem sem saber direito o que ela tem. E aí no caso da proteína do leite, que é uma das alergias mais severas assim que a gente atende, tu não pode indicar qualquer produto. Então tem que saber qual produto que é vegano, qual que é sem leite, porque sem açúcar, sem lactose, sem glúten todos são, mas alguns contêm caseína, outros não. Então tudo isso era preocupação, tabela nutricional. Então é desde a parte de produção até o atendimento que a gente precisou estruturar, né? Eu acho e aí, entre o meu convite para a Carol, da gente trazer a Sem Culpa para cá, e o dia que a gente abriu aqui a sala, demorou 9 meses, porque ela fez muitos processos lá para a gente poder conseguir abrir aqui com mais qualidade. Com qualidade, isso, com mais calma, para que as coisas andem de uma forma mais
leve, assim, né? Que não seja aquela coisa tipo, meu Deus, o que eu faço? Não sei o que fazer. Para transformar o negócio de uma produção caseira para uma marca estabelecida, o Sebrae foi um ingrediente secreto nessa receita de sucesso para ajudar a Sem Culpa a tomar forma. Quando eu abri, na verdade, quando fazia em casa, né, a gente pegou várias consultorias do Sebrae, que era de financeiro, tinha uma que era meio que completa, isso era 2018, né? Então tinha uma completa, que eles analisavam todos os custos, nos ajudavam em tudo isso. Na época era tudo planilha de Excel ainda, né? Hoje em dia tu tem sistema, enfim. Também a gente pegou algumas consultorias nutricionais, então elaboração de tabela nutricional, teste microbiológico para ver o shelf life dos produtos. Enfim, eu acho que o Sebrae é uma das coisas mais completas que o empresário pode contratar hoje, né? Porque não importa o serviço que tu precisa, eles vão ter uma solução que te atende. E hoje a gente é cliente deles lá na parte das tabelas nutricionais, rotulagem nutricional, é o que eles mais fazem pra gente lá. Então, ele conecta, né, serviços e pessoas, e empresas, então facilita muito. A Carol pode até ter se inspirado nas suas próprias restrições alimentares para formular a empresa, mas o que ela não esperava era entrar em um outro nicho de mercado que tem crescido muito nos últimos tempos, principalmente com a geração Z: a indústria de wellness. Focado em um estilo de vida que visa a adoção de hábitos saudáveis para cuidar do corpo e da mente, a Sem Culpa Doceria se encaixou perfeitamente para o perfil de clientes que não é obrigado a consumir esse tipo de produto, mas prefere fazer uma escolha saudável até na hora de comer um docinho. O que eu pesquiso mais é a quantidade de intolerantes à lactose que tem, a quantidade de pessoas que buscam um estilo de vida saudável hoje, e essa geração, a mais nova, ela é muito mais consciente do que a gente. Eles amadurecem muito mais rápido, até pelo mundo como está acelerado, eles têm muito mais consciência. Então, com 16, 17 anos, tu já vê as pessoas na academia, né, os adolescentes, os Zenzo na academia. Então, é uma busca que está aumentando cada vez mais. E as pessoas mais velhas, por não ter essa consciência quando eram jovens, começam a colher os frutos disso, né? Então, descobrem diabetes, descobrem um monte de doenças assim com o passar do tempo. Restrições alimentares já são uma realidade bem comum no Brasil. Mais de 50% da população brasileira tem intolerância à lactose e quase 2 milhões de pessoas sofrem com a doença celíaca. Nesse panorama, a Sem Culpa Doceria conseguiu atender esse público em uma união perfeita entre o delicioso e o saudável. Aqui os doces são inclusivos e funcionais, porque os ingredientes que a gente usa, além de terem uma função na receita, eles têm vários benefícios para o nosso organismo. Então, nessa receita aqui, por exemplo, que é um brownie, a gente utiliza batata doce, né, que é uma fonte riquíssima de fibra, e um carboidrato que não é refinado. A gente usa farinhas com baixa quantidade de carboidrato, então farinha de amêndoas, farinha de castanha do Pará, que são farinhas ricas em gorduras boas também, o que permite que a pessoa coma e se sinta saciada, não fique com aquela sensação de, meu Deus, eu comeria muito e não me sentiria satisfeita. E a pessoa que prova, geralmente, ela, nunca diria que tem o que tem no doce, sabe? Ou que não é com uma farinha branca, enfim. Mesmo com uma operação tão jovem, a Sem Culpa conquista os clientes com um fator que vai muito além dos doces saborosos. É a confiança de poder consumir um produto que entrega exatamente o que promete, que de fato fideliza esse público tão exigente. Eu percebo que uma das coisas que mais fideliza o cliente é a padronização. Então ele vai comprar hoje o meu produto e ele vai comprar amanhã e o produto vai ser igual, né? Vai ter a mesma quantidade, vai ser a mesma textura do brigadeiro. Não é cada dia compra de um jeito, de um tamanho, faz do jeito que der. Não, tudo é padronizado. E é o que a gente espera trazer para cá também, né? Que seja, por mais que sejam duas cozinhas diferentes, em 2 estados diferentes, a gente quer que tudo saia conforme já foi batido o martelo lá em Santa Maria. E a maior prova de que os doces saudáveis conquistam o coração e o estômago de quem os prova é a própria Marcela. Hoje ela é sócia da Carol, mas começou como uma cliente fiel da Sem Culpa Doceria. A saudade dos produtos de Santa Maria, combinada com a veia empreendedora que herdou da família, inspiraram a Marcela a convidar a Carol a trazer a operação aqui para Florianópolis e embarcar juntas nessa jornada empreendedora. Na minha família sempre foi muitas pessoas empresárias e eu cresci
entendendo que esse era o futuro, tipo, ter uma empresa. Sempre foi um sonho. E aí eu cresci, fiz faculdade de administração. Aí eu comecei a trabalhar numa empresa familiar e fiquei 3 anos lá trabalhando em Santa Maria. Mas Santa Maria não era o meu lugar. Eu sabia que eu não cabia mais lá, sabe? Então eu vim aqui para Florianópolis e eu comecei a trabalhar numa empresa que também era um sonho para mim trabalhar. E fiquei por quase 3 anos lá também, 2 anos eu fiquei lá nessa empresa. E aí no ano passado que eu convidei a Carol para a gente finalmente abrir a Sem Culpa aqui, que eu já falava, desde que eu vim para cá eu falava, precisamos abrir, mas ano passado foi quando surgiu a oportunidade de fato da gente concretizar esse sonho. A proposta não poderia ter vindo em um momento melhor. O sucesso da Sem Culpa na sua cidade natal foi tão grande que a Carol topou o desafio de expandir a marca e abrir a primeira filial aqui em Santa Catarina. Santa Maria também ter começado a ficar pequena para mim, é uma cidade relativamente grande, mas a mentalidade é muito de interior. Então tu começa a não ter mais para onde crescer lá, sabe? Tu chega no teto ali e aí ou tu vai aumentar o teu espaço físico e aumentar os teus custos fixos sem ter um aumento significativo de faturamento. E daí acaba que não tem muito futuro mesmo, né? Então eu preferi começar a expandir para fora de lá. Para a família da Marcela, a ideia de empreender já estava bem consolidada, mas do lado da Carol, precisou de um pouco de convencimento para conquistar esse apoio familiar. Os meus pais são funcionários públicos, desde sempre, sei lá quantos anos, então eu sempre fui muito incentivada a terminar a faculdade, fazer um concurso público. A mais que já teve... Eu sempre, mas assim, foi muito doído para minha mãe quando eu saí de Santa Maria, né? Porque eu trabalhava na empresa familiar e eu tenho um irmão mais novo também, então foi um pouco doído para eles, mas ela sabe que filhos são criados para o mundo, né? Que a gente sai de casa em algum momento e ela sempre me incentivou muito a correr atrás dos meus sonhos, né? Não existem limites para empreender quando se trata dessas jovens empresárias. Apesar da juventude, a Sem Culpa se estabelece no mercado com uma postura profissional impecável e muita maturidade empresarial. Quando eu comecei eu era bem novinha, eu tinha 20, sei lá quantos anos, quantos anos, deixa eu calcular, tinha 22. Mas eu nunca senti, na verdade, isso. Eu sempre senti que as pessoas respeitavam muito o meu trabalho. Sempre também entreguei, né, o trabalho que a pessoa, por exemplo, nunca entregava menos do que eu prometi. A geração Z é conhecida por ser a mais autodidata na história da sociedade, conhecida por sua característica proativa e mão na massa. Essas características favorecem e muito os jovens no empreendedorismo, mas também se apresentam como um desafio à medida que os negócios vão expandindo. A gente tem que cuidar muito do que a gente promete para outra pessoa, no sentido, em 1 hora o teu pedido está aí, mas não sou eu que vou entregar, então não depende de mim, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado isso quando a gente está em contato com os terceiros. Eu acho que é isso, né, da gestão de pessoas, então tanto pessoas para trabalhar, quanto gerir os clientes, porque tu precisa educar o teu público, mas também o fato de que muitas pessoas se deslumbram, né, com o empreendedorismo, acham que tu vai abrir uma empresa que vai colocar dinheiro ali e o dinheiro vai magicamente se multiplicar. E não é isso, né? Tu tem que ter muito claro a separação da pessoa jurídica, da pessoa física. O dinheiro da empresa não é teu, então não é porque está entrando que tu tem dinheiro, né? São muitas contas para pagar, impostos altos, né? E tu tem que ter, hoje em dia, depois de ter passado por pandemia, enchente, enfim, a gente percebe que cada vez mais tu tem que ter uma reserva de emergência ali que te possibilita ter 3, 4 meses de fôlego caso tudo dê errado. Abrir um negócio requer muito estudo, estratégia e preparação, demandando meses de planejamento antes de dar a largada em uma jornada empreendedora. Mas mesmo com todo esse preparo, nada se compara com o momento de abrir as portas para virar a chave na cabeça de um empreendedor. E com essas sócias não foi diferente. Já houve um trabalho até aqui, mas ainda assim eu entro aqui e eu fico pensando, olhando assim, né, será que eu tô bem? Será que eu não tô louca? Tá certo isso? Como isso eu aconteceu? Ainda fico muito surpresa, assim. Eu tinha essa sensação na minha primeira loja, de tipo, meu Deus, de quem que é isso aqui, sabe? De quem que é? Eu acredito que seja muita sensação de quando uma mãe sai da maternidade com o neném do primeiro filho, né? O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? É bem isso.
Eu tive um momento que eu tive essa virada de chave, que foi quando eu desfiz uma das sociedades que eu tinha, né? Que eu comecei, na época eu tinha um sócio, a gente começou junto, enfim. Ele saiu da sociedade, eu tive que assumir tudo sozinha e pagar pela parte dele, né? Então, naquele momento, eu falei, meu Deus, a minha empresa vale isso aqui, eu estou pagando isso aqui, tirando dinheiro do meu bolso, né, para pagar por isso, então tem que voltar esse dinheiro. E a Sem Culpa não poderia pedir por um momento mais oportuno para se estabelecer no mercado. Desde a pandemia, a busca por opções mais saudáveis na alimentação cresceu 98%, e mais da metade da população está disposta a investir nesses produtos especiais. Toda essa estatística positiva só favorece os planos para o futuro da doceria. Eu já tenho quiosque lá em Santa Maria, mas a ideia é ter a operação completa aqui, né, que nem tem lá, com cafeteria e tudo, salgado, doce. E, se Deus quiser, um quiosque, né, no beira-mar. Ou vários. Quando a gente conseguir um quiosque lá, com certeza a gente tem muita vontade de expandir aqui para outras cidades vizinhas, né, Itajaí, Balneário. Mercado aquecido, uma nova operação iniciando e muitos planos para crescer. Com uma história de sucesso que ainda aguarda muitos capítulos, nossas empresárias tiram o principal da sua experiência para inspirar outros jovens a embarcarem no empreendedorismo. Eu desejo que todos tenham muita coragem para seguir os sonhos, né? Porque quando a gente começa a conquistar algumas coisas, a gente começa a ter um empurrão assim para conquistar mais coisas e ser feliz e ter tudo que a gente deseja, ser próspero e conquistar todas as coisas que a gente gostaria. Para quem sonha em ter uma empresa ou quer empreender, a mensagem que eu sempre gosto de deixar é que a pessoa acredite nos sonhos dela, porque se ela não acreditar e se ela tiver medo de investir nos sonhos dela, ninguém vai fazer isso por ela. Isso é Geração Z, sempre inovando nos seus negócios. Fique aqui com a gente para mais histórias incríveis como essa. Até a próxima!